Nesse vídeo, vou te trazer mais informações sobre o mercado da bola. Agora o Vasco mira mais um atacante para compor seu elenco, que tem um déficit gigantesco no ataque, e agora Vasco mira no jogador que atua na Arábia Saudita, um argentino, né, muito bom de bola, que tem retrospectos excelentes de jogos antes de chegar na Arábia Saudita. Nesse vídeo eu vou te falar sobre isso, mas primeiro eu vou falar um pouco sobre o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino do Vasco, que vai ser realizado às 8h30 dentro de São Januário, né? Então, se você é novo por aqui, já te agradeço e gostaria muito de te dar as boas-vindas a todos vocês que são novos aqui no nosso canal, porque, como eu sempre digo, esse canal é nosso, pois o mesmo é feito de vascaíno para vascaíno, né? Então, se você é novo por aqui, vou te pedir sua ajuda novamente, que deixe seu like, se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação para não perder nossos vídeos que nós postamos por aqui, pois isso nos ajuda muito, né, no crescimento do canal. Canal esse que já está crescendo muito, isso com a ajuda de vocês, por isso o agradecimento no começo do vídeo. Mas falando do jogo de domingo, o técnico Renato Gaúcho tem um grande problema com a zaga do Vasco, que já vem sendo um problema há bastante tempo, e vocês vão me dar razão por estar falando isso, né? O único que tem tido boas atuações até melhores do que as do ano passado, que foi quando chegou, demorou um certo tempo para se adaptar, é o caso de Robert Renan, né? Que tem melhorado bastante e tem feito ótimos jogos contra o Vasco, né? Robert Renan, que é novo, tem 23, 24 anos, né? Parece que já tem uma experiência imensa na zaga. Mas a zaga do Vasco, quando se fala de Carlos Cuesta e Alan Saldívia, não tem deixado, né? Não tem dado boas alegrias ao Vasco. Alan Saldívia, que já teve a infelicidade de fazer 3 gols contra, né? Um no jogo contra o Curitiba, um no jogo contra o Olímpia e outro no jogo contra o Internacional, onde o Vasco foi goleado por 4-1. Por isso, o Vasco busca um zagueiro de nome, um zagueiro que vai chegar para ser titular. Eu já falei em outros vídeos as possibilidades desse zagueiro, então eu não vou falar muito nesse vídeo, vou falar sobre o jogo. O Vasco, né, que tem bastante baixas, né? Tem a baixa do Paulo Henrique, que não vai jogar. Tem o Adson, que ainda não se sabe se está liberado pelo departamento médico. Também tem o Cuiabano, que ainda não se sabe se está liberado pelo departamento médico. Então o Vasco vem com essa baixa, vem para um jogo muito importante. O Vasco talvez leve uma certa vantagem, pois o Red Bull Bragantino, ao contrário do que fez, o Vasco colocou seu time titular para jogar ontem pela Copa Sul-Americana e vem para esse jogo de domingo um pouco mais cansado. O Red Bull Bragantino, que está brigando lá em cima também na tabela, inclusive está na frente do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco que vem buscando se distanciar cada vez mais dessa zona de rebaixamento tão incômoda. E lembrando a vocês que Renato Gaúcho mesmo, quando chegou, disse que o elenco do Vasco, infelizmente, apesar de não ser tão ruim, não tem condições de brigar por maiores coisas aí no momento, e infelizmente vai ser um elenco que vai brigar ali no meio de tabela. Então, portanto, o Vasco precisa muito dessa vitória. Vasco que tem 3 jogos agora dentro de São Januário, né? Antes da parada para a Copa do Mundo, jogos esse que é domingo agora contra o Red Bull Bragantino, 8h30. Tem também quarta-feira o jogo contra o Barracas Central, que foi mudado o horário, que seria, né, anteriormente às 9h30, agora vai ser às 7h30, junto com o jogo do Barracas Central e o Audax Italiano. Os 2 jogos vão ser no mesmo horário e depois temos o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, que vai ser contra o Atlético Mineiro também dentro de São Januário, domingo também. Então o Vasco tem esses problemas na zaga, ainda não se sabe quem o Renato Gaúcho vai escalar na zaga. Eu acredito que ele vai entrar ainda com Carlos Cuesta, mas na minha humilde opinião, eu preferia que ele entrasse com o Lucas Freitas, que fez um bom jogo contra o Olímpia, né? Apesar do Vasco ter tomado 3-1, mas ele fez um bom jogo com o Olímpia. Até então estava 1-1 antes do João Pedro ser expulso, do João Vitor ser expulso. Então o Vasco tem esse jogo dificílimo, precisa da vitória, né? Precisa muito da vitória. E por isso que o Vasco prioriza a contratação de um zagueiro, né?
mas o Vasco também prioriza a contratação de um atacante, que agora eu vou te falar quem é esse atacante. Trata-se do Vargas, Matias Vargas, que atualmente está no Al Fateh da Arábia Saudita, e o Vasco sondou, né, o jogador. O Vasco que também tem, né, um contratempo também, que o Bahia também está sondando esse jogador, então Bahia e Vasco disputam esse jogador para ser contratado, mas o Vasco vai tentar contratar esse jogador, jogador esse que o contrato termina agora no final do ano, né? Então, agora no meio do ano, para ser mais exato, então o jogador viria sem nenhum custo para o Vasco, mas apesar de ter o contrato cerrando por lá e poder vir sem custo, o Vasco ainda ia ter que arcar com as luvas, que é um valor que o jogador gostaria de ser, né, de cobrar em caso de contratação do Vasco, e ainda tem negociações de salário. Isso é só uma sondagem. O Vasco está procurando diversos atletas para compor seu elenco, para melhorar a qualidade do seu elenco, e esse jogador está na mira do Vasco. Matias Vargas, ótimo jogador, excelente jogador, que tem, né, uma sequência de jogos também lá de trás. Ele já tem bastante jogos em uma carreira, e um jogador novo de apenas 29 anos, que eu acho que vai somar bastante com o Vasco. Eu te pergunto a opinião. Você conhece o Matias Vargas? Já ouviu falar sobre o Matias Vargas? Se não ouviu, esse é o lugar para você conhecer o jogador. Fique conosco até o final do vídeo, vamos falar sobre esse jogador. E se for novo por aqui, apesar das boas-vindas que eu te dou por ser novo no canal, eu te agradecer por estar por aqui. Eu preciso muito que você me ajude deixando o seu like, se inscrevendo no canal e principalmente ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos, pois cada vez que você se inscreve, deixa seu like, você traz cada vez mais vascaíno para o nosso canal, né? Nosso canal que vem buscando sempre informações e notícias para trazer para vocês de primeira mão. Vocês que devem estar cansados da mídia tradicional e demoram um pouco para apresentar as supostas contratações. Lembrando, gente, que nós não somos jornalistas, nós somos apenas um canal que comentamos as informações e as sondagens que o time faz. Esse jogador que eu acabei de falar, que se trata de Matias Vargas, é uma sondagem. O Vasco está buscando melhorar o time, o Vasco está contando como certa essa venda de SAF e pretende fazer essas contratações pontuais aí para melhorar a equipe. Portanto, eu te digo, se você conseguiu chegar até aqui, eu vou te pedir mais uma vez que deixe o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, mete o dedo no joinha aí, já deixa esse like para fortalecer nosso vídeo. Mais a mais, gente, teremos esse jogo importantíssimo que o Vasco não pode nem pensar em perder. Se for derrotado pelo Red Bull Bragantino domingo em São Januário, o risco de ir para a zona de rebaixamento é muito grande, e eu não gostaria que o Vasco terminasse essa semana na zona do rebaixamento. Mais a mais, gente, vou te desejando um ótimo final de semana, um ótimo término de sexta-feira para você. Tenham um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo trazendo informações do nosso Vascão.